Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, nossos caros professores que nos acompanham mais uma vez. Estamos aqui para mais uma lição, compartilhando com você então sobre a graça de Deus, né? Mais um subsídio para a sua aula e espero que o Espírito Santo tenha liberdade em todas as nossas aulas. Ore para que isso aconteça, se consagre para que a sua aula tenha um bom êxito na obra de Deus e na vida de todos os nossos jovens. Muito bem, meus irmãos, chegamos então à lição de número 9. Quem segue a Cristo aprende novos valores. Então, essa é uma lição maravilhosa aos nossos jovens. Está falando, sobre imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Muito boa essa lição, muito maravilhosa, e ela vem realmente confrontando as nossas atitudes, a nossa maneira de viver perante o mundo, a sociedade, a igreja. Então, chegamos então na lição número 9, e aqui a gente vai falar sobre os valores. A gente vive então dias onde os valores estão inversos, e a igreja precisa se manter firme, os nossos jovens precisam se manter firme, e você, professor, vai conduzir essa aula da melhor forma, falando dos valores, da questão ética, da questão moral, que nós precisamos, em Cristo Jesus, nos mantermos firmes. Vivemos dias em que a sociedade ela mensura as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Mas a igreja de Cristo, os filhos de Deus, pensam diferente, agem diferente e têm uma nova concepção da visão nesse aspecto. Então, o texto principal está em Mateus 20 e 26, que você vai ler com a sua classe, vai contextualizar. E aqui a gente vê, então, a mensagem de Jesus falando, então, a uma mãe que, preocupada com seus filhos, Tiago e João, ela chega até Jesus e pede para que os seus filhos tenham um lugar de destaque quando o Senhor chegasse na glória. E é isso que as pessoas hoje estão buscando, lugares de destaque, o favoritismo. Nós vivemos dias em que as pessoas querem ser favoritos, A gente vê jovens querendo se destacar de qualquer maneira, dentro da sociedade, dentro dos grupos, e às vezes, muitas vezes, para ser aceito, eles fazem qualquer coisa. A Igreja de Cristo pensa diferente. Então você vai levar isso para o seu aluno, para a sua classe, que o favoritismo não vem de Deus. Então aqui a gente tem uma lição, começando pela leitura semanal. Aqui, caro professor, você tem a oportunidade, tem de segunda a sábado versículos, é uma oportunidade que você tem de preparar uma dinâmica com o seu aluno, verificar se alguém leu, se alguém estudou a lição, e assim você vai estar introduzindo a sua aula, A lição ela vai resumir, e ela diz o seguinte: seguir a Jesus implica uma ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Olha que tema maravilhoso. Quanta coisa você pode trazer à sua aula, enriquecendo, falando dessa ruptura, ou seja, desse rompimento, daquilo que a gente tem que abandonar o mundo, as práticas do mundo e os pensamentos mundanos, O que o mundo aí fora está pensando a respeito do favoritismo? As pessoas querem destaque, Então, quando Jesus vem dizendo o seguinte, olha, no reino de Deus não tem favoritismo, No reino de Deus não há favoritos. No reino de Deus existem filhos e filhas dele e todos terão seu lugar de destaque, todos serão bem-vindos. E aí você vai falar sobre as questões dos valores, A inversão de valores, o quanto hoje o certo
virou errado e o errado virou certo, né? Tantas ideologias, tantas bandeiras sendo erguidas e você, né, vai contextualizar isso para o seu aluno, traga isso para a sua classe, traga as rotinas do dia a dia, as notícias da semana, as notícias desse mês, traga para contextualizar a sua aula e o jovem ele vai achar isso muito dinâmico, muito bom, porque ele está munido de informação. Então, se você ir para uma aula também que você não sabe nem o que está acontecendo no mundo, o jovem ele pode te pegar de surpresa e fazer uma pergunta que você não saiba responder. Por isso, né, o professor deve estar sempre bem atento ao que está acontecendo, se contextualizar para que a sua aula seja uma aula diferente para que o aluno goste e volte nas próximas aulas. Então, meus irmãos, a lição ela tem 3 subtítulos, né? O primeiro é o cuidado com a falsa piedade. Então, tópico 1, nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Olha só, a lição está falando de uma mãe preocupada com seus filhos. Ela fez uma oração honesta? Sim, ela fez uma oração honesta, porque era o desejo do coração dessa mãe, que seus filhos tivessem um lugar de destaque. Mas, como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem. E às vezes a gente pede aquilo que é favorável a nós e não a vontade de Deus. Então, a lição ela vem para nos relembrar disso, para a gente trabalhar essa questão de que forma nós estamos orando, né? Às vezes pensamos, às vezes o jovem ele está tão ansioso, ele quer tantas coisas, ele quer alcançar tantas coisas, que a oração dele não é atendida, mas é porque Deus sabe a real intenção do coração e Deus sabe sempre o que é melhor para as nossas vidas. Por isso, muitas vezes, as nossas orações elas nem são respondidas, porque Deus sabe limitar até que ponto nós merecemos e até que ponto aquilo que pedimos é saudável para a nossa vida espiritual. Então, o tópico 2 vai falar, sim, existem orações e pedidos inadequados. Enfatize isso para o seu aluno, né? Traga ele a memória dele, qual é a oração que ele tem feito, qual é o tipo de oração que ele tem feito, né? Qual é o pedido dele, para que serve? Vai contribuir na obra de Deus, vai contribuir na sua vida. Tudo isso é um momento de você orientar o seu aluno, trazer ele à realidade, né? E compreender a vontade de Deus. Aquela mãe tinha certeza que estava fazendo um bom pedido, porque todo pai, toda mãe quer o melhor para os seus filhos. Porém, né, ela estava fazendo um pedido errado e ela causou entre os discípulos, né, uma celeuma, um discurso exacerbado, porque eles começaram a se questionar. Não, peraí, como assim Tiago e João vão ter um lugar favorito? Irmãos, o evangelho não tem favoritismo e isso é muito maravilhoso. Já pensou se Jesus fizesse acepção de pessoas? Já pensou se o evangelho fosse um evangelho que classificasse as pessoas? E o evangelho não faz isso. O evangelho é amor. Jesus veio para todos e a palavra de Deus nos confirma isso. Então, o que seria do mais pobre, o que seria do menos instruído, né? Então, Jesus não veio para os ricos, Jesus não veio para os famosos, Jesus não veio para a sociedade, para a grande elite, Jesus veio para todos. Aquele que confessa Jesus com o seu coração, esse é filho de Deus, esse é salvo. E Jesus veio para todos nós. Que evangelho maravilhoso, que coisa boa saber disso, né? Não é pelas suas posses, não é pelo quanto você tem de dinheiro, não é pelo seu bom cargo, não é pela sua boa profissão, não é pelo seu intelecto, não é pelo seu conhecimento que você vai ser salvo ou que você vai ser que vai receber um galardão, a sua recompensa celestial, e sim pelo seu coração, por aquilo que você é. E isso é maravilhoso. Enfatize isso aos seus alunos e você vai ver que haverá muita compreensão
dos nãos de Deus, porque às vezes a gente recebe um não de Deus, mas é pelo cuidado que Ele tem conosco. E essa mãe recebeu um não, né? Mas era para ela que ela entendesse que não existe favoritismo no Evangelho. Que coisa maravilhosa isso. Jamais reduza o grandioso Deus e nem o seu maravilhoso amor. O amor de Deus é infinito, o amor de Deus alcança todos e isso é grande demais, isso é celestial, isso é eterno, né? Então, esse é o tópico 1 para a sua aula. O tópico 2 vai falar buscando uma espiritualidade sadia, né? Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Aqui você pode enfatizar a questão do cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas e o mais saudável é sempre nós dependermos de Deus, sempre na dependência de Deus, sempre na oração, dependendo daquilo que Deus pode fazer por nós, daquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Cuidado com as vezes que seu coração lhe disser, você merece, você é o melhor. O pecado está perigosamente próximo de realizar graves estragos em sua vida. Olha só, e a gente vive aí, né, momentos em que positivos, né, aquelas pessoas que têm sempre uma mente positiva, o positivismo. Ah, você é bom, você é capaz, você consegue, acredite no seu potencial. Irmãos, isso é um engano. O nosso potencial está em Jesus. Sim, nós temos potencial. Todo jovem é um grande potencial. Todo jovem é um jovem que Deus tem grandes planos. Porém, a nossa dependência está em Deus. Aquilo que nós somos de melhor é proveniente de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que provém tudo para nós. Então, cuidado, porque às vezes o coração do homem é enganoso, né? A vaidade, ela pode entrar na nossa vida e aí nós vamos ter uma espiritualidade doentia. Vamos querer só as coisas materiais, vamos querer só as coisas desse mundo e sempre enfatize para seu aluno, nunca esqueça, não somos desta terra. Nós estamos aqui de passagem. Haverá um dia que Jesus virá nos buscar e para sempre viveremos na eternidade. Então, tudo aqui é passageiro, todo o material aqui se perde, é o que a Bíblia diz, né? É como, né, a ferrugem, é o que a traça corrói, e o que é espiritual, o que a gente depende de Deus é eterno. Enfatize isso para o seu aluno e a sua aula vai ser uma aula abençoada, compreensível para a glória do nome de Deus, né? A lição vai falar sobre sintomas de uma fé decadente e os perigos da lógica do mundo, né? Qual que é a lógica do mundo, né? A lógica do mundo é você ter, é você ser, né? É sempre pensar em si, mas aqui a lógica, né, espiritual, a lógica de Deus, ela é diferente. A lógica de Deus é a dependência dele, é você ser um servidor, né? A gente vê aí o mundo, as pessoas querem ser servidas, mas nunca querem servir. Então, enfatize isso para o seu aluno, o quanto sadio deve ser a espiritualidade daquele que serve a Cristo, daquele que quer um dia morar no céu. Para finalizar, né, o tópico então de número 3, pensando segundo o padrão do reino. Qual é o padrão do reino, né? A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo é sempre lucrar. A lógica do mundo é sempre ser o melhor. A lógica do mundo é você vencer, crescer para ser servido. Quando Jesus, né, a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória e se fez homem como eu e você, se fez carne, o verbo habitou entre nós. E o que Jesus fez, meus irmãos? Serviu. Jesus veio para servir. Jesus, sendo Deus, né, lavou os pés, né, dos seus discípulos, caminhou, pregou, serviu, né? E a lógica do mundo, o padrão do reino do mundo é você ser servido, né? Você só é vitorioso quando você é servido.
E essa não é o pensamento do reino de Deus. O pensamento do reino de Deus é você servir, é você ser um servo, né? As pessoas hoje querem ser grandes pregadores, grandes cantores, né? Mas ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser auxiliar, ninguém quer varrer a igreja, ninguém quer ajudar o serviço mais comum. As pessoas querem destaque, querem fama, querem glória. Então, a gente precisa que os nossos jovens entendam que isso não é para todos, né? E muitas vezes quem recebe isso acaba se perdendo porque começa a confundir os valores, né, do reino de Deus com os valores do mundo. Os aplausos, meus irmãos, eles são enganadores. Os elogios, eles são grandes barreiras para que a gente possa ser uma pessoa dependente da presença de Deus, dependente do Espírito Santo, imitadores de Cristo, que é o que a lição está nos ensinando nesse trimestre. Então, o tópico 2, vamos ser servos do reino. O jovem tem que ter prazer em querer servir, em querer ajudar, em querer fazer a obra de Deus, né? O jovem não é a igreja de amanhã, o jovem é a igreja de hoje. E louvamos a Deus, né, pelos jovens da nossa cidade de Camboriú, pelo trabalho, pelo envolvimento, o quanto eles estão envolvidos, né, na obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Quem quiser ser grande deve ser o menor servo entre todos. Então a lição está falando isso sobre o modelo, né, inquestionável de ser seguido, que é o modelo de Jesus, o modelo servidor. Jesus foi um líder servidor, ele foi o verdadeiro líder. E todo líder, ele deve ter isso como primazia. Nós fomos chamados para servir, fomos chamados para trabalhar num reino que serve as pessoas. Não fomos chamados para a fama, para o favoritismo, para o egoísmo, né? Isso tudo são valores invertidos que o mundo prega, mas que a igreja precisa combater, que o jovem precisa entender, né? O seu valor nas pequenas coisas, nos pequenos serviços, que usamos até a palavra pequena erroneamente, porque todo e qualquer serviço diante de Deus tem o seu valor. Traga isso para a sua aula, né? E aqui a gente conclui, né, dizendo que o nosso exemplo não deve ser os bilionários, né, de nossa geração, mas o pregador da cidade de Nazaré, Jesus Cristo, né? Não é pecado você ser ambicioso, não é pecado você querer receber o reconhecimento na sua vida espiritual, na sua vida material, não é pecado. Mas a partir do momento que isso toma uma proporção, né, descontrolada, os valores eles começam a ser invertidos, né? As coisas começam a se perder, o coração começa a ficar vaidoso, né? Então, como disse Salomão, vaidade, né? Tudo é vaidade. Depois de tudo, né, que Salomão passou, no final ele concluiu, é tudo vaidade, né? Então que você possa trazer para o seu aluno. Eu aconselho você também, na lição tem algo muito legal que é a hora da revisão. São 5 perguntas que você pode fazer aos seus alunos para ver se eles capturaram a aula, se eles entenderam, se eles compreenderam, né? É um material que existe na lição e que você deve usar. Muitas vezes o professor às vezes passa batido aqui as perguntas, mas aqui você vai saber certinho se os seus alunos entenderam aquilo que você quis transmitir, aquilo que Deus preparou nessa aula para os seus alunos. Meus irmãos, use todas as dinâmicas, deixe a sua aula bem dinâmica, deixe a sua aula alegre, deixe a sua aula leve, peça entendimento do Espírito Santo, ore, se consagre, né? Porque Deus fará grandes coisas nessa aula em nome de Jesus. Eu agradeço você que está nos assistindo, né? Que o Espírito Santo te ajude, te capacite, não desista dessa obra, né? A gente sabe que a escola bíblica dominical, muitas vezes ser professor da EBD não te dá grandes destaques, não te faz
né, famoso, mas tenha certeza, você está trabalhando na obra do Senhor, fazendo um grande trabalho e Deus te recompensará. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e te galardoar pelo trabalho que você tem feito na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, fique conosco, né? Fique nos nossos canais e aguardem as próximas aulas em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe.